Quando a gente pensa em dinheiro e felicidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é quanto mais melhor, certo? Mas a economia mostra que isso não é bem assim. 1 bilionário versus 30 trabalhadores. Você já deve ter visto esse vídeo e um assunto me chamou muita atenção. Dinheiro traz felicidade? Sim ou não? Vamos ver as respostas. Na frente, da fala, tudo bem? Você tá bem? Tudo ótimo. Eu acho que dinheiro em certas partes traz muita felicidade, porque vai trazer uma estabilidade para sua família. Você discorda de mim, então? Sim, porque o que acontece? Em certas partes, se você tá numa situação, como muitos aí às vezes tá desempregado, sua família não vai bem, você não vai bem emocionalmente, então outras coisas. Bom, dá pra gente ver nesse caso que foi uma situação ali onde ele expôs uma opinião que ele viveu na vida dele, não tá errado, né? Eu acho que cada um tem o seu ponto. Vamos entender um pouquinho das outras opiniões aqui que o pessoal expôs. Me diga, minha querida. Dinheiro traz felicidade. Dinheiro traz felicidade quando você tem filhos e você compra brinquedos para eles. Dinheiro traz felicidade quando você tem um parente doente no hospital e você precisa de uma cirurgia rápida num hospital particular. Que a gente sabe que o SUS é um dos sistemas que mais demora, então quando se tem dinheiro, no seu caso, que é milionário, eu acredito que seus filhos não passam pelo SUS, Não. porque você tem médicos particulares que o dinheiro paga, não é isso? Dinheiro traz felicidade para pessoas que precisam de uma casa, dinheiro traz felicidade para aquelas travestis na rua que não têm trabalho e recebem dinheiro na mão trabalhando com programa, né? Isso traz felicidade para elas naquele momento, né? Porque o dinheiro ajuda elas de uma forma que outra forma não ajudaria, sabe? E deixa eu te colocar um outro ponto de vista. Tudo isso que você falou é facilidade, não felicidade. Nesse caso, realmente, o dinheiro nos traz muitas facilidades, assim como o Flávio comentou mesmo. E não dá para dizer que a gente ter dinheiro para levar os nossos pais para uma cirurgia que eles precisam e que a gente precisa despender de um dinheiro muito grande, não dá para dizer que isso não é uma felicidade, a gente poder proporcionar isso para os nossos familiares, né? Mas eu acho que tem muito a ver com essa questão de segurança e principalmente bem-estar, né? Então, o que nos dá bem-estar? Ajudar a família nos dá bem-estar? Isso é um pouco subjetivo no sentido de que depende de pessoa para pessoa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso na sequência. Bom, Dinheiro não traz felicidade, essa é a minha opinião. O que você acha? eu discordo em questão porque a felicidade financeira, ela ajuda e impacta muito nas pessoas. As pessoas, elas têm propósitos, porém, elas se perdem por tanto da questão do capitalismo, por tantas questões psicológicas, por tantas desigualdades sociais. Você é capitalista, sim ou não? Não. Não, então Mas, o capitalista está te dizendo que o dinheiro não traz felicidade, você discorda. No sentido de que, quando as pessoas não têm esse berço ou essas chances que muitas pessoas têm, elas acabam sim se tornando infelizes. Que chances, por exemplo? Só para eu entender. Voltando no papo da desigualdade social, por exemplo, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Certo. Quando elas não têm as mesmas oportunidades, elas acabam passando por situações que as deixam infelizes. Verdade. E aí, quando elas conseguem algum projeto, ou algum trabalho, ou algum sucesso na vida, e que trazem um retorno financeiro para elas, em algum momento, sim, elas se sentem felizes financeiramente. Então, para mim, Então, parte da felicidade, deixa eu te dar sim. um ponto, muito interessante seu ponto. Na minha visão, você está confundindo a felicidade com contentamento. Bom, e aí a gente já tem outro ponto que a gente comentou agora há pouco, que é a questão da diferença entre felicidade com outros sentimentos e principalmente com o bem-estar, que ele é relativo e subjetivo para cada pessoa. Então, vamos entender um pouquinho do que a ciência fala sobre isso. Existe uma coisa chamada utilidade marginal decrescente, que em palavras simples quer dizer: cada real extra que você ganha traz menos satisfação do que o anterior. No começo, sair de uma renda baixa para uma renda média muda tudo. Conforto, segurança, qualidade de vida, tudo é impactado. Mas depois de um ponto, os ganhos ficam cada vez menores.
É como se essa curva da felicidade do dinheiro começasse a achatar. Afinal, R$ 1.000 a mais para quem ganha R$ 2.000 é uma coisa. R$ 1.000 a mais para quem ganha R$ 10.000 é outra. Para te explicar um pouquinho mais sobre isso, vamos falar sobre o paradoxo de Easterlin, que é um dos estudos mais comentados sobre esse tema. Esse paradoxo observa que, apesar de felicidade e renda estarem correlacionadas ali em um determinado momento, não quer dizer que um país, aumentando sua renda, vai aumentar a felicidade da população. E sabe por quê? Porque as pessoas costumam comparar a própria renda com a renda dos outros. É o que a gente chama de renda relativa. Mesmo que todo mundo ganhe mais, a sensação de satisfação não cresce na mesma proporção. Porque as proporções relativas, ou seja, quem ganha mais ou menos, permanecem as mesmas. Nesse mesmo conceito, não dá para a gente negar que a nível individual as pessoas mais ricas tendem a ser mais felizes do que as mais pobres. A nível nacional, países que têm uma renda per capita maior tendem a ter uma satisfação maior, tendem a ter uma população mais feliz do que países com uma renda per capita menor. Mas o interessante é que no longo prazo, mesmo um país aumentando a sua renda ao longo do tempo, a felicidade não costuma crescer na mesma proporção dentro desse mesmo país. Um exemplo muito claro são os Estados Unidos e a China. Ambos países tiveram um aumento de renda nos últimos anos, mas não tiveram um crescimento da felicidade da população. E teve alguns momentos até que a felicidade da população caiu, mesmo com a renda ainda em crescimento. A explicação principal é simples. Quando todo mundo ganha mais, o padrão de vida percebido também sobe. Então, o impulso inicial da felicidade se anula. Você começa a se comparar com outras pessoas e isso acaba te deixando com a mesma felicidade, digamos assim. E a grande lição aqui é: depois que as necessidades básicas são atendidas, crescimento econômico não é o mesmo que bem-estar. Fatores como saúde, relações sociais, equilíbrio entre vida pessoal e mental têm um impacto muito maior na felicidade das pessoas. Agora, imagina um gráfico. No eixo horizontal está a renda, no eixo vertical a felicidade. No início, a linha sobe rápido, porque cada real que você ganha mais te traz mais qualidade de vida. Só que depois, essa curva começa a achatar e ela não tem mais um crescimento assim como ela teria no início, naquele real ali que você foi adicionando. É a representação de como o impacto emocional vai diminuindo à medida que a sua renda cresce. E isso faz todo sentido, né? Depois que você já tem um pouco mais de qualidade de vida, o que começa a pesar é o esporte que você quer fazer, as relações que você desenvolve, o tempo que você tem para despender para coisas que você gosta. Alguns estudos tentam desenvolver e achar um limite para o número dessa linha, para a gente saber qual é o valor ideal, o valor ótimo de renda para que a gente consiga maximizar a nossa felicidade. Alguns estudos definem como 75 a 100 mil dólares por ano de rendimento para que você tenha a maximização da sua curva de utilidade do dinheiro. Mas esse valor é muito relativo e varia de pessoa para pessoa. Então não dá para levar esse número ao pé da letra. Outro estudo de Harvard descobriu algo muito interessante. As pessoas tendem a sentir mais felicidade quando usam o dinheiro para causas sociais. Ou seja, não é só sobre o quanto você ganha, mas como e para que você gasta o seu dinheiro. Mas o fato é que saber que dinheiro não traz necessariamente felicidade é libertador, porque ele te ajuda a redefinir o que significa sucesso financeiro. Talvez o objetivo principal não seja acumular cada vez mais, mas começar a utilizar o dinheiro como uma ferramenta para viver melhor. E é aí que o planejamento financeiro faz toda a diferença. Ele te ajuda a definir os seus recursos com intenção, para que o dinheiro sirva a você e não o contrário. Então lembre que dinheiro traz felicidade até um certo ponto. Depois, as suas escolhas e os seus propósitos vão fazer mais diferença.
Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que também precisa saber sobre isso. E comenta aqui embaixo, quanto você acha que é a renda real para maximizar a sua curva de utilidade do dinheiro? Eu te vejo no próximo vídeo.